jovem feliz e unida, agradecer a ti, ó Deus da vida, com grande júbilo rezar, louvar, e a boa nova ao mundo anunciar. Olá, meus irmãos, muito bom dia. Sexta-feira, dia 15 de agosto. Bem-vindos à nossa comunidade em oração desta sexta-feira. Acolhemos a você com muito carinho, você que nos acompanha pela Rádio Nova Onda e também pelas nossas mídias sociais, celebrando este mês vocacional, esse mês dedicado ao chamado do Senhor na vida da gente. Esta semana que nós celebramos a Semana Nacional da Família, trazemos aqui a vida de todos os vocacionados, para que nós nos sintamos, para que todos se sintam cada vez mais encorajados a responder com alegria o chamado do Senhor. Esse chamado que renova a nossa vida, que dá sentido, que nos humaniza e que nos faz de fato acorrer sempre ao encontro dos irmãos e irmãs, visto que a vocação é sempre um serviço concreto de amor. Hoje nós celebramos o Dia dos Coroinhas. Queremos aqui mandar o nosso abraço a todos os coroinhas, de modo especial de nossa paróquia, que de modo generoso, doado, se colocam a serviço. Serviço muito bonito e que é para nós na igreja, sem dúvida alguma, uma sementeira que desperta outras vocações, outros dons e carismas que depois vão sendo colocados a serviço da comunidade de fé. E hoje nós nos alegramos com a vida de Denise Lanzanova, Elizabeth Félix Milani, a Cláudia Alves, ao Rogério Lino, ao Tom Gouveia, a Eliana Ecker e a Marta Montanaro, que fazem aniversário. Nossos votos de muita saúde, muitas bênçãos a cada um de vocês, que a bondade de Deus continue dando força, perseverança e paciência na missão. A você que reza pela sua saúde, também trazemos aqui neste momento, colocando sob a proteção materna de nossa mãe, Nossa Senhora da Saúde. A cada dia, as pessoas ficam mais sedentas de Deus. É preciso crer nele, até mesmo quando tudo parece impossível. Essa sede do Senhor sempre existiu e continua até hoje. É importante que você desenvolva uma grande intimidade com Deus. Assim, é possível encontrar a resposta que procura. Nesse sentido, descobrirá o porquê de seu existir e quais são os planos de Deus para você. Sem uma íntima comunhão com Deus, o ser humano fica inquieto. E aí, dentro dessa nossa dinâmica, deste mês vocacional, sem este sentido claro de nossa existência, nós com certeza ficamos inquietos porque nós não nos realizamos enquanto pessoas. É sempre muito bom podermos observar vocações acertadas para a vida da comunidade. Matrimônios que são luz, padres religiosos e religiosas que são luz para a vida da comunidade. É assim que nós queremos e rogamos ao Senhor que continue chamando, enviando e conduzindo pessoas com seu amor de Pai ao serviço dos irmãos e irmãs. E para a nossa reflexão, nesta sexta-feira, temos o Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos de 3 a 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador desde o início os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo, quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus.
Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, aqui primeiro, nesse primeiro momento, a primeira parte do Evangelho, Jesus faz um discurso de uma originalidade. Homem e mulher foram feitos um para o outro. Se nós recordamos bem no relato da criação, o homem não percebe, não encontra ninguém semelhante a si. E aí, por amor, Deus concede a mulher ao homem, para que eles possam caminhar juntos, lado a lado, e para que eles possam administrar e cuidar de tudo aquilo que Deus fez. Só que a dureza do coração está justamente em reconhecer-se como iguais. Talvez um pouco daquilo que nós percebemos nos tempos de hoje, quando nós vemos tantas mulheres serem mortas, serem tiradas inclusive o direito de serem mulheres. Algumas mulheres hoje são mortas simplesmente pelo fato de serem mulheres. Às vezes ganhando salários muito inferiores aos homens. E aí nós observamos o quanto que essa diferenciação ainda está marcada dentro de uma sociedade extremamente machista, tanto pelo lado do homem, quanto também muitas vezes pelo lado da mulher. Deus criou homem e mulher para que eles caminhem juntos, para que possam crescer juntos, para que possam olhar na mesma direção e, é claro, sonhar o sonho de Deus. Visto que aqui nós vemos uma narrativa clara que dá sentido ao sacramento do matrimônio. É uma união de duas vontades que vai caracterizar uma vontade apenas. Qual? Seguir o projeto de Deus, de serem um para o outro. O que distancia disso, o que difere disso, sem dúvida alguma, pode causar algum desconforto. Só que aqui Moisés dá a possibilidade da certidão de divórcio para garantir à mulher direitos. Sem essa certidão de divórcio, a mulher poderia ser jogada à própria sorte. Então aqui nada mais é para dar um pouco de sustentação e um pouco de base para que a mulher pudesse dar prosseguimento à sua vida. Quantos homens, quando se separam de suas mulheres, não querem, por exemplo, conceder ou dar aquilo que é direito dos filhos, por exemplo. E aí nós vemos que ainda hoje é muito difícil essa realidade do divórcio. Por quê? Porque se veem muitas vezes como diferentes e não como iguais. Homem e mulher foram feitos para guardarem aquilo que é o sonho de Deus. Então, meus amados, Jesus diz isso de modo muito claro para resgatar aquilo que foi feito lá no início. Desde o início, desde o princípio, Deus os fez homem e mulher para caminharem lado a lado. E aí depois, dentro de um questionamento, os discípulos dizem, se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. E aí nós entramos numa outra questão que é muito importante, o dado vocacional. Nem todos são dados ao matrimônio, nem todos são dados à vida religiosa, nem todos são dados, por exemplo, à vida religiosa e também à vida matrimonial. Tanto é que no dia de hoje, de acordo com o calendário, nós celebramos o Dia dos Solteiros. Até pouco tempo, algumas pessoas achavam assim que ser solteiro era quase como que um castigo. E vejam bem, não é. A cada um é dada uma vocação. Se for para ser solteiro, que seja um solteiro convicto, um solteiro que dê um bom testemunho de sua presença no mundo. Se for para ser casado, que seja para ser no mundo um sinal e uma presença bonita do ser casado. Se for para ser religioso, religiosa, padre, se for para ser um leigo engajado, que dê um bom testemunho aonde você está. Porque a cada um é desenvolvido e é dado um dom para que a pessoa se humanize e seja feliz. Por isso que ao final do Evangelho, Jesus faz essa distinção bem clara, de que a cada um é dado um dom, uma graça, um chamado específico. Será que nós estamos atentos a isso e estamos fazendo com que a graça de Deus possa fazer crescer em nós esse chamado de amor, meus irmãos, para que nós nos sintamos amados e para que nós possamos fazer, é claro, com que a bondade de Deus seja presença no mundo. Então que aqui nós não nos sintamos indiferentes, não. Nós sejamos, é claro, e sintamos o chamado do Senhor como iguais, porque todos somos frutos do amor de Deus. Mas a cada um seja desenvolvido e seja manifestado o que pode fazer se humanizar, crescer, ser feliz e, é claro, também fazer outras pessoas felizes também. E aí há pouco
Há poucos dias eu dizia da palavra discernimento. Para isso é que existe o discernimento que se dá no namoro, no noivado, o discernimento na vida vocacional religiosa, também no ministério ordenado. Tudo isso é muito importante para que ao chegar o momento, cada um possa ser no mundo um sinal bonito do chamado do Senhor. Então que esse evangelho no dia de hoje nos ajude e sobretudo àqueles aos quais é dada a vocação matrimonial, possam se colocar sempre nesse caminho de entendimento e de crescimento de suas vidas para manifestar essa união clara e esse olhar como aqueles que abraçam o amor e o projeto de Deus na vida em família. Que Deus nos ajude então, de modo especial aqueles que estão discernindo a vocação matrimonial. E no dia de hoje, às 19 horas, nós teremos a Santa Missa na comunidade São Francisco de Assis, presidida pelo Padre Oliveiro, na comunidade do Sagrado Coração de Jesus, presidida pelo Padre Marcelino, e no Bom Pastor do Mauá, presidida por mim. Todas as celebrações às 19 horas, contamos, é claro, com a presença e com a participação sua e também de sua família nesta semana bonita da Semana Nacional de Oração pelas nossas famílias. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Pedro, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, muito obrigado pela sua companhia nessa sexta-feira. Agradeço a você que nos acompanha pela rádio, também pelas mídias sociais. Desde já, um excelente final de semana. Fiquem bem, um grande abraço e até amanhã. Tua igreja, Senhor.